Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 217. 30 dias com salmos, meditando nessas experiências maravilhosas que esses salmistas, esses poetas de Deus viveram, experiências terrivelmente maravilhosas com o Senhor, e nós estamos aqui também experienciando, né? Essas maravilhosas obras divinas de Deus na vida destes homens e suas experiências com o seu Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 84. E nós vamos fazer uma pequena mudança. Hoje nós vamos então pensar nesse salmo de um outro ponto de vista. Dei como título, então, deste salmo, Saudades do Céu. Então, vamos ler? Salmo 84 nos diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração e presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega àqueles que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. A interpretação principal do Salmo 84, ela é indiscutível. Trata-se da saudade que os judeus exilados sentem de voltarem mais uma vez ao templo em Jerusalém. Este é um salmo, coração do exilado. Evidentemente, esse salmo pode ser explicado também para nós, os cristãos contemporâneos, que por algum motivo não podemos comparecer às reuniões da igreja local, como foi o nosso caso nesse tempo de pandemia. Então, os cristãos mais fervorosos nutrem o desejo profundo de voltarem a ter comunhão com os seus irmãos e a participar dos cultos de adoração a Deus. Mas a aplicação que nós vamos usar é a do peregrino que anda nessa terra, mas que tem saudades do céu. Vamos estudar este salmo neste ponto de vista. 84, 1 e 2 nos diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que outro lugar se equipara aos tabernáculos de Deus? É um lugar de rara beleza, de esplendor singular, de rara beleza, de glória indescritível. Assim é o céu. Basta você ler o livro de Apocalipse. O lugar aqui é usado por meio de uma figura de linguagem chamada metamínia, para representar então a pessoa que ali habita. Assim o salmista então escreve: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, ela anseia por estar na presença de Deus
vivo. Ele declara: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse peregrino se compara a um pardal e a uma andorinha. Em outro salmo, o pardal representa a solidão. Lá no Salmo 102, versículo 7, nos diz assim: sou como um pardal ou um passarinho solitário nos telhados. O povo de Deus, em sua jornada pelo deserto ou em seus exílios, sozinhos, inquietos, anelavam pela terra prometida ou por liberdade. Sabiam que o único lugar aonde poderiam encontrar segurança, descanso para si e para sua família era nos átrios do Senhor. O tabernáculo e o templo tinham 2 altares. O altar de bronze, e o que simbolizava então a morte de Cristo, e o de ouro, que simbolizava a sua ressurreição. Considerados então em conjunto, esses 2 altares representam a obra completa do nosso Salvador e o lugar aonde, assim como a andorinha, trazemos a nossa alma, a alma dos nossos filhos, para descansar na morte e na ressurreição de Cristo. Diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 4 nos diz o seguinte: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados são essas pessoas que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Não há como nos entristecermos pela perda dos nossos amados se pensarmos na felicidade que desfrutam junto ao Senhor. Sem dúvida, nós sentimos a dor da perda, porém, eles vivem na alegria eterna e estão em situação muito melhor do que a nossa, pois dormiram no Senhor e hoje estão na sua presença. O versículo 5, ele já trata de um outro tipo de felicidade, de bem-aventurança. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Então, trata-se da felicidade dos peregrinos que estão a caminho do céu. Declara a força dos peregrinos que estão em Deus e não neles mesmos, pois são fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como diz Efésios 6:10. O segundo ponto tratado aqui é que o coração de um peregrino sabe o caminho para Sião. O mundo não é a nossa casa. Apesar de nós vivermos do mundo, nós não somos do mundo, como Jesus disse. Nós estamos aqui, mas este não é o nosso lugar de habitação. Mas quais são as bênçãos que estão sobre os peregrinos que estão a caminho de Sião e a caminho do céu? Durante a jornada, acabam se transformando vales áridos da nossa vida ou de tristeza em mananciais. São pessoas onde Deus transforma tragédias em triunfos e utiliza os infortúnios da vida em algo maior. O segredo da vitória sobre as circunstâncias encontra-se nestas palavras: de bênçãos o cobre a primeira chuva. O salmista, ao declarar, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor abençoa os viajantes e os peregrinos que sabem que o seu lugar é o lugar de Sião, aonde devem habitar, aonde irão habitar. É na cidade de Sião,
celestial. Em outras palavras, a jornada pelo deserto da vida será premiada com as primeiras chuvas, com as bênçãos que Deus tem para derramar. Mas a nossa maior alegria é quando chegarmos na presença do Rei Jesus e em toda a sua majestade. Quando chegarmos lá, será a nossa condição diante dele. Então, o texto ele fala exatamente isso. Vão indo de força em força, cada um deles aparecerá diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos escuta a sua oração e presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Quando chegarmos lá, qual será então a nossa condição diante dele? Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, fala o salmista. A única condição para sermos aceitos diante de Deus é por meio da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Deus vê o Salvador e no amado nos vê aceitos e libertos. O versículo 10 fala, pois um dia nos teus atos vale mais de que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Como será o céu? Se lermos Apocalipse, nós podemos ter uma ideia. O salmista declara, um dia nos atos de Deus vale mais que 1000 em outro lugar. Simplesmente não há como conceber a glória, a alegria, a beleza e a liberdade de estarmos na presença de Jesus face a face. Hoje, você tem uma escolha. Como teve esses peregrinos de viver na casa de Deus para sempre ou nas tendas da perversidade. Para aqueles que habitam em Cristo, o Senhor é Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça nos momentos de dificuldades ao longo do caminho desses peregrinos, ao conceder a glória de ver a sua face no final deste percurso. Quando receber os seus filhos redimidos em Jesus no lar eterno, o Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia em ti e que confia nisso e que sabe que é apenas um peregrino nessa terra, que você não pertence a esse mundo, mas o teu lugar. É isso que a nossa alma anseia. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus pôs no coração do homem a eternidade. E a nossa alma anseia pelo eterno e pela sua eternidade. Que Deus abençoe você. Peregrino, seu Deus, Ele é seu sol, seu escudo. Confie nele. Que Deus te abençoe. E até amanhã com o nosso devocional Florescer.